Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre os pontos de atenção nos treinamentos de segurança do trabalho. E o primeiro item que eu acho de extrema importância é levantamento das necessidades de treinamento. Então, para eu estabelecer o treinamento, eu preciso saber o que é necessário. E para isso, o primeiro ponto, lógico, é aquilo que é obrigatório. O que está na legislação que é obrigatório? Então, espaço confinado, NR35, CIPA. O que é obrigatório não tem jeito, vai estar lá na sua listagem. Mas além do que é obrigatório, tem também, por exemplo, os acidentes e incidentes ocorridos com maior frequência na sua empresa. Estão acontecendo por quê? Qual o conhecimento que o meu trabalhador deve ter e que hoje ele não tem? Então, nesse caso, eu também vou verificar treinamentos para essa situação. Além disso, o outro item que eu posso considerar é conhecimento específico. Então, por exemplo, eu quero realizar um determinado projeto na área de segurança do trabalho, mas para isso eu preciso de um determinado conhecimento. Por exemplo, elaborar um projeto. Digamos que eu não saiba elaborar um projeto. Eu vou precisar desse treinamento para desenvolver esse projeto. Então, isso tudo eu vou colocar numa listagem e vou fazer esse levantamento para o ano todo. Quais são as minhas necessidades? Não significa que tudo será aprovado, mas eu tenho certeza que se você não programar, não será, né? Então não custa nada fazer esse levantamento e justificar a necessidade de cada um desses treinamentos. O item seguinte é definir o objetivo do treinamento. O que é o principal a ser informado nesse seu treinamento? Então, quando eu vou realizar um treinamento, eu tento focar o que é o principal aqui, o que o trabalhador ali precisa saber ao final. Isso é importante se você vai realizar o treinamento. Isso é importante também se você está solicitando o treinamento de um terceirizado. Olha, o que eu preciso que foque é nesse ponto aqui. Então, definir o objetivo do treinamento é de extrema importância. Na sequência, eu preciso definir a metodologia do treinamento. Para alcançar esse objetivo, eu tenho que ter uma metodologia. Mas para definir essa metodologia, eu dependo de alguns fatores. O primeiro deles é o definir o público-alvo do treinamento. Porque uma coisa é dar treinamento, por exemplo, para o pessoal operacional, outra coisa é o pessoal administrativo, o pessoal da engenharia, então um determinado setor específico. Cada público vai ter um formato de treinamento diferente. E aí eu vou definir a metodologia em função desse público-alvo. Então essa definição é de extrema importância. E também definir o formato do treinamento. Então, ele vai ser só slide, vai ter algumas dinâmicas em grupo, qual vai ser a carga horária desse treinamento, ele será modulado, tudo isso eu também tenho que definir. Na sequência, eu tenho que definir a periodicidade do treinamento. Lógico, aquilo que está na legislação, por exemplo, tal treinamento, de acordo com a legislação, é anual. Aí não tem jeito, é anual mesmo. Mas, digamos, se eu estabelecer um treinamento que não é obrigatório legalmente, eu acho importante, e aí a gente vai ter que definir. Essa definição vai ser em função do custo, né? Porque às vezes eu vou ter uma inviabilidade financeira para ficar realizando vários treinamentos, mas eu também vou verificar se o último treinamento teve algum impacto. Então, por exemplo, foi um treinamento para diminuir determinado número de acidentes. Realmente diminuiu? As pessoas mudaram a forma de agir? O formato do treinamento foi adequado? Então, essa periodicidade também tem que ser avaliada junto com o objetivo alcançado ou não desse treinamento. Depois eu tenho que definir o local do treinamento. Esse treinamento pode ser feito na empresa, no auditório da empresa, mas pode ser feito fora da empresa, num hotel, num local específico. E também, às vezes, pode ser feito até no chão de fábrica. Eu já fiz alguns treinamentos, lógico, curtos no chão de fábrica. E isso a gente vai ter que definir. Depois, um item de extrema importância, definir o instrutor do treinamento. Porque a gente tem um instrutor que às vezes é extremamente técnico, mas ele não é bom com a interação com o público. Já tenho outros que não são tão técnicos assim, mas conseguem uma grande interação. E aí vai depender também do público-alvo. Então, se é um público mais técnico, talvez essa interação eu possa diminuir. Esse instrutor não precisa ser tão alegre assim, tão agitado. Agora, se é um pessoal que não está acostumado a assistir treinamento, eu talvez tenha que diminuir um pouquinho a parte técnica. Lógico, o ideal é conseguir unir tudo em um único instrutor, mas nem sempre isso vai ser possível. Além disso, treinamentos, quando são realizados para a própria empresa, por exemplo, um tempo desse eu estava realizando treinamento, e eu fui fazer 16 treinamentos sobre o mesmo assunto.
e era direcionado para aquela empresa. Eu lembro que o primeiro dia do treinamento eu me dei nota 7, porque eu achei que o meu treinamento não tinha sido tão bom. E já depois do quarto treinamento daquela sequência, eu já estava me dando nota 8, 9. Por quê? Porque conforme vai passando, vai melhorando também. Você vai conseguindo dar exemplos da própria empresa, vai entendendo melhor o processo, vai conhecendo o público melhor. Então você tem que considerar esse item também. Definir os recursos necessários para o treinamento. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de alimentação, porque vai passar da hora do almoço, tem que alimentar o instrutor, tem que pagar o instrutor, tem que ser um local adequado, externo tem que se pagar, tem que ser o transporte das pessoas, do instrutor, tudo isso tem que ser considerado. Então tenho que fazer esses orçamentos. Depois eu tenho que divulgar, né? Eu preciso divulgar esse treinamento. E essa divulgação precisa ser atraente. Não adianta eu colocar um e-mail e esperar que todo mundo apareça lá no dia. Eu vou ter sim que, dependendo do tamanho desse treinamento, servir de babá, chamar lá, olha, vamos lá que é importante. Isso faz a diferença. Toda vez que eu faço treinamento da empresa, eu chamo as pessoas mais de uma vez. Ah, é a obrigação deles ir. Eu sei que é a obrigação deles ir, mas às vezes não vão. Então é importante, às vezes, a gente ficar insistindo para que eles apareçam no nosso treinamento. Por favor, não vai esquecer a lista de frequência. Eu já vi muito treinamento que eu, ao final, sou instrutor. Olha, pega aí a lista de frequência e passa, porque depois vocês vão ter problema. Porque se você faz o treinamento e não passou a lista, não tem registro, você não fez. Então, tudo vai por água abaixo no final. Então, você não tem como provar a realização. E no caso dos treinamentos legalmente obrigatórios, né? Nesses casos você precisa com certeza ter essa lista. Nos demais casos também, mas nesse você vai ter como comprovar a realização. E por fim, é de extrema importância avaliar se o treinamento realmente deu certo. Você precisa entender, olha, isso aqui está funcionando ou não. E essa avaliação, eu recomendo que depois você entre lá no meu vídeo 41, que é sobre essa avaliação da eficácia do treinamento. Dá uma pausa depois aí, ou espera aí, conclui esse vídeo e depois vai para lá. E você sabe que todo vídeo eu indico o livro, e hoje eu vou indicar o livro Gerenciando o Comportamento Organizacional, que os gestores eficazes sabem e fazem. Editora Campos, Timothy Baldwin, Bill Boomer e Robert Rubin. Esse livro, lógico, não é um livro de segurança do trabalho, é um livro sobre comportamento organizacional, mas é um livro excelente e eu vou ler um trechinho aqui para você entender um pouco como é que funciona esse livro. Então, lá na página 141, sobre comunicação. A maldição do conhecimento é a tendência que uma pessoa bem informada tende a não ser capaz de comunicar esse conhecimento para outras pessoas. Dito de outra forma, quando sabemos algo bem, é fácil esquecermos como os outros que não conhecem isso se sentem. Pesquisas mostraram que, em geral, superestimamos a sobreposição entre nossa própria base de conhecimento e a dos outros. Várias falhas de comunicação decorrem da maldição do conhecimento, o que é difícil de evitar, afinal de contas, você não pode desaprender o que já sabe. Não sei se você entendeu, mas quando você domina muito o assunto, você às vezes não percebe que não está passando a informação suficiente. Para você é algo tão óbvio que aí você não fala, as pessoas às vezes não perguntam e a comunicação não é realizada. Então por isso que é importante também fazer aquela avaliação que eu disse, que eu comentei no vídeo anterior. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Quer receber esses slides? Manda um e-mail aí para mim, para mariosobral@jornalsegurito.com. E quer mais informações, além daqui do Jornal Segurito no YouTube? Tem o SS Teu Canal, tem o Segurito Encast, sou da segunda e sexta, o SS Teu Canal geralmente é quarta-feira. E tem o meu site, o www.jornalsegurito.com. Tudo com informações gratuitas para você. Um abraço e até o próximo programa.